Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Leonardo Binger, sou advogado criminalista. Vou deixar meu Instagram aqui em cima, porque lá eu produzo conteúdo diariamente sobre os assuntos aqui do Instagram, do YouTube também, que é o quê? Direito criminal, execução criminal, justiça criminal no Brasil, como que é tudo isso aqui no Brasilzão da gente, tá? O que eu vou conversar com vocês hoje? Uma questão prática, tá bom? Que é o que acontece em uma audiência criminal. Como que funciona uma audiência criminal, tá? Pessoal, passar aqui para vocês não é muito complexo, tá bom? Só tem que trazer algumas informações aqui antes. Eu não estou falando de audiência de júri, tá bom? De crimes dolosos contra a vida, homicídio, por exemplo, tá? Lá é diferente, lá tem uma audiência para saber se vai para júri e depois o júri. Não estou falando aqui de casos envolvendo menores de idade, tá? Não estou aqui falando do caso de crimes sexuais contra menores de idade, por exemplo, tá bom? Porque aí muda um pouquinho. Estou falando normalzão da massa. Drogas, estelionato, roubo e assim por diante, tá bom? Faço outros vídeos depois explicando esses outros casos que são um pouco diferentes, tá bom? Mas normalmente, o que acontece em uma audiência, tá? Na audiência, quem que tá lá presente? Tá o advogado, tá? Tá o promotor de justiça, que é quem acusa, e tá o juiz, que vai decidir, tá bom? Aí as testemunhas, o réu, vão aparecer na audiência no momentos que eles for oportuno para eles aparecerem, tá bom? Mas o que acontece normalmente, tá? Primeiro, na prática, assim mesmo, para vocês entenderem, são ouvidas as testemunhas da acusação, tá? O promotor arrola as testemunhas dele, são ouvidas essas testemunhas. Depois são ouvidas as testemunhas da defesa, a defesa também coloca as testemunhas delas, elas vão ser ouvidas as testemunhas da defesa. Depois de tudo isso, tá? É que o réu é ouvido. O réu tem que ser ouvido por último, tá bom, pessoal? Porque o réu ele tem que se defender de tudo que está sendo acusado contra ele. Então não tem como ele ser ouvido antes de todo mundo, porque ele vai fazer uma defesa dele ali, uma defesa pessoal que a gente chama, o advogado faz uma defesa técnica, o réu faz a defesa pessoal ali dele. Não tem como ele fazer essa defesa sem saber o que as testemunhas de acusação vão falar sobre ele, tá bom? E nem sobre o que as testemunhas de defesa vão falar sobre ele. Então, nos meus casos, eu sempre peço para que o réu possa escutar o que as testemunhas têm para dizer, para depois ele conseguir fazer uma melhor autodefesa, que a gente chama, tá? Aí, escutar as testemunhas da acusação, escutar as testemunhas da defesa, o réu vai falar, tá? Ele vai se defender, ele vai responder as perguntas, se ele quiser, se ele achar pertinente, tá bom? E ouvido o réu, o que acontece? Se o caso não for muito complexo, tá? O juiz dá a palavra para o promotor para ele fazer a última manifestação dele no caso. Para ele falar, ó, depois de escutar todo mundo, eu ainda acredito que o réu cometeu o crime, então eu quero a condenação dele assim, assim, assado. O promotor vai falar a palavra para o advogado. Advogado, o que você tem do caso? Ah, eu acho que o fulano réu não deve ser condenado por isso, isso e aquilo. Ou eu acho que o fulano réu deve ser condenado, mas desse jeito. Com a pena assim, assim, assado, no regime assim, assim, assado. Tá? E se o caso é complexo? Aí depois disso, tá, pessoal? Depois, quando o caso não é complexo, o juiz vai dar sentença. Tá bom? Ele vai dar sentença. Quando o caso é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, um pouco mais... exige um pouco mais de elaboração. O juiz escuta o réu e ele fala, ó, doutor promotor, você tem X dias para fazer a sua manifestação aí no processo, que são as alegações finais, os memoriais. O promotor passou o dia e entregou, aí ele fala assim, agora defesa, o promotor já falou o que ele queria, fala você o que você quer, entendeu? E aí, feita a manifestação da defesa, o juiz vai dar sentença, tá? Não tem como a gente prever prazo para o juiz dar a sentença, tá bom? Infelizmente a gente não consegue prever isso daí. Beleza? Então, basicamente, o que acontece numa audiência criminal é isso, tá? Pode ter alguns requerimentos no meio da audiência e tal, mas para você entender de uma forma mais ampla, para você ter um pouco mais de conhecimento, é assim que funciona. É escutar as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, é escutar do réu, é dar a palavra ao promotor, é dar a palavra à defesa, e o juiz tem o papel ali de decidir, tá bom? E um ponto também importante, o advogado pode fazer perguntas para as testemunhas de acusação
e o promotor também pode fazer pergunta para as testemunhas de defesa. Beleza? O juiz também pergunta, é uma questão um pouco mais técnica, a gente discutir se pode ou não pode, mas o juiz normalmente também tem perguntado, tá bom? Pessoal, espero ter trago bastante informação aqui para vocês, para que vocês consigam entender como é que funciona isso. E para me ajudar, eu peço para que você curta aqui o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe para o maior número de pessoas, para a gente levar informação, a gente levar ajuda, a gente levar conhecimento para bastante gente, tá bom? Então, tenham um bom dia, tenham uma boa noite, fiquem com Deus.